Shalom, graças e paz, pessoal. Me chamo Rafael, esse aqui é o canal Torre Vigilante, bem-vindos. Então, pessoal, vou estar falando a respeito da tulip, né? Essa blasfêmia que os calvinistas criaram, né? Na verdade, o calvinismo e o agostinianismo, que é de onde deriva o calvinismo, são duas blasfêmias contra a pessoa de Deus, né? Agostinianos e calvinistas, eles não são nossos irmãos em Cristo. Eles seguem um evangelho gnóstico, o evangelho que tem origem no gnosticismo, né? Mas, enfim, e o que acontece? Os calvinistas, eles criaram a tulip, né? Que é um acrônimo. TULIP é a sigla para Total Depraved Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, Perseverance of the Saints, né? Eu estou tratando disso nesse vídeo, que é justamente para você que está me assistindo, quando você ouvir falar de TULIP, você já saber que é uma blasfêmia, tá? Já vou explicar por que é uma blasfêmia. Bom, você tem que saber que, como eu falei, né, o calvinismo eles pregam um evangelho gnóstico, né, um evangelho ali misturado com gnosticismo, né? E o que acontece? Vamos primeiramente para a origem da tulip, né? Primeiramente, você tem que saber que Jacó Arminio, né, originalmente ele era um calvinista, só que ele acabou abandonando o calvinismo depois de ler a Bíblia, né? Porque quem lê a Bíblia não é calvinista, simplesmente isso, né? E o que aconteceu? Depois da morte dele, foi convocado um sínodo chamado Sínodo de Dort, né? Estou lendo aqui o material que eu escrevi, né? Sínodo de Dort, né? Na atual Dordrecht, que fica nos Países Baixos, né? O sínodo ocorreu entre 1918 e 1919. Foi criado para resolver as controvérsias dos calvinistas com os remonstrantes. Remonstrantes como eram conhecidos os seguidores de Jacó Arminio, né? Antes de serem chamados de arminianos, que viriam a criar o arminianismo clássico, né? Como eu falei agora. Então, o que acontece? A palavra sínodo tem origem no grego e quer dizer caminhar juntos, né? É diferente de concílio, né? Mas enfim, o sínodo de Dort ele teve motivações políticas, né? Porque a Irmandade Remonstrante estava destruindo o poder político dos calvinistas, né? E o que aconteceu foi que sínodo de Dort ele foi criado para combater os remonstrantes e recuperar o poder político que os calvinistas tinham, que estavam perdendo dentro dos Países Baixos. E o que aconteceu? Esse sínodo foi tão safado que, me perdoe, que o que aconteceu? Os remonstrantes só foram chamados na 22ª sessão do sínodo, né? Ou seja, ficaram 21 rodadas de discussões sem serem chamados, né? Só na 22ª, e eles tiveram pouco tempo para defender a sua posição, e é isso, né? Ou seja, o sínodo que devia é, gerar, né? Amplo contraditório, não teve nada disso, né? Enfim, né? O que aconteceu? Do sínodo de Dort foi gerado um cânone, os cânones, né? Os chamados cânones de Dort, que condenaram os remonstrantes e criaram a tulip, né? E agora sim vamos entrar na tulip, tá? Tudo isso foi só uma introdução, mas não se preocupe que eu vou ser o mais rápido possível. Como eu falei, né? A tulip é o acrônimo para Total Depraved Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, Perseverance of the Saints. Vamos falar de pouco a pouco desses pontos aqui, tá? Primeiramente, total depravity, né? Depravação total em português, né? Os calvinistas acreditam que o ser humano ele é mau por natureza, né? Enquanto que os positivistas acreditam que o ser humano é bom por natureza, os calvinistas acreditam que o ser humano é mau por natureza. Só que isso é uma falácia, porque o que acontece? O ser humano, Adão e Eva, né? Quando eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi a árvore do conhecimento do mal, foi do bem e do mal. Então, o que acontece? Os autores da patrística, antes de Agostinho de Hipona, que foi o criador do agostinianismo e do calvinismo, os pensadores anteriores a Agostinho, eles acreditavam que o ser humano ele nascia neutro, né? Ou seja, com predisposição tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal, né? Esse negócio de que o ser humano nasce mal por natureza, né? Isso é uma grande falácia. Foi Agostinho de Hipona que pegou coisas do gnosticismo, né? De viés maniqueísta e introduziu dentro do cristianismo, né? E isso de que o ser humano nasce mal por natureza tem origem justamente no gnosticismo e também tem origem no platonismo. Platão não acreditava, Platão e os filósofos platônicos, né? Eles não acreditavam e não acreditam até hoje que o ser humano nasce bom ou que nasce neutro. Eles acreditam que o ser humano nasce mal. Toda a bondade que o ser humano pratica é uma força que entra no ser humano. E o ser humano assim é capaz de praticar o bem. É isso que os platônicos acreditam. E Agostinho de Hipona, além de ser maniqueísta, né? Ele também era filósofo platônico, né? Então, ele pegou tanto do gnosticismo quanto do platonismo essa ideia de que o ser humano nasce mal por natureza, tá? Isso não é bíblico, tá bom? E também ofende a patrística.
Unconditional election, né? Eleição incondicional. A eleição incondicional, ela tem a ver com o fato de que não importa o que a pessoa faça, é Deus quem vai resgatar ela. Isso parece bonito no primeiro momento, mas é uma afronta à Bíblia e é uma afronta à teologia da patrística, né, antes de Agostinho. Porque o que aconteceu? O que acontece, aliás? Quem lê a Bíblia sabe que o ser humano, sabe que o Deus, ele enviou Jesus para morrer pelos pecados, e que todo aquele que confessa Jesus, que crê em Jesus e que luta para viver uma vida de santidade e cumpre os pré-requisitos como batismo e etc, 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 vai ser salvo, né? A eleição incondicional diz que nada disso é necessário, que para você ser salvo, basta que Deus escolha você. Basicamente é isso, né? Limited Atonement, né? Que é o ED de Tulip, né? Que quer dizer expiação limitada, né? Os calvinistas, eles não acreditam que Jesus morreu por todos, né? Contrariando João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? O que acontece? Os calvinistas acreditam que Jesus veio para morrer apenas pelos eleitos, e não por todos, né? Olha a blasfêmia, tá vendo como essa Tulip e os calvinistas são blasfemos? Bom, o I, de Irresistible Grace, né? Graça irresistível. A graça irresistível, ela comunica bastante com Conditional Election e com Limited Atonement. A graça irresistível, né, tem a ver com o fato de que a pessoa vai ser salva, ela querendo ou não, né? Deus vai pegar e vai resgatar essa pessoa do pecado e trazer para o seu reino porque Ele quer. Não é porque a pessoa respondeu sim para Deus. É simplesmente porque Deus quer. Vocês percebem como essa Tulip é uma grosseria contra a Bíblia? Grosseria porque eu estou pegando leve, né? É uma blasfêmia mesmo, né? Perseverance of the Saints, né? Perceba que os 5 pontos da Tulip, eles comunicam entre si, né? O Perseverance of the Saints, né? A perseverança dos santos, defende que a fé que a pessoa tem é Deus quem dá. Um dos artigos dos cânones de Dort fala que as pessoas são salvas pela fé, e o artigo logo embaixo desse fala que é Deus quem dá a fé. Então, se uma pessoa faz parte da fé cristã, é porque Deus escolheu ela e foi lá e deu para ela, né, a perseverança. Que quem Deus não escolheu, Deus não dá perseverança. Vocês entendem como esse negócio é uma blasfêmia, como esse negócio é uma fraude teológica, uma fraude bíblica? Os calvinistas se gabam tanto de que a igreja deles são bíblicas, ficam falando que a Bíblia é suficiente, ficam falando que esse negócio de orar para o Espírito Santo revelar, para o Espírito Santo falar é misticismo. E olha só o que os caras acreditam. É nesse tipo de heresia, nesse tipo de blasfêmia que esses caras acreditam. Certo? Então, pessoal, esse vídeo que já tá longo demais, né, é para mostrar para vocês o que esses caras acreditam. É nessa baboseira aqui de Tulip. Sempre quando um calvinista fala que a doutrina da graça tem que ser pregada, é isso aqui. A doutrina da graça para um calvinista é a Tulip, é o acrônimo Tulip. Não João 3,16. Para quem é bíblico, João 3,16 é a doutrina da graça. Para os calvinistas é essa porcaria aqui, entendeu? Então, pessoal, esse vídeo aqui é para demonstrar para vocês a fraude teológica que é o calvinismo, entendeu? Esses pregadores calvinistas que ficam nas redes sociais falando mal de igreja pentecostal, igreja neopentecostal, vocês são uma fraude. Vocês são uma fraude, não fraude financeira, mas uma fraude teológica. Isso aqui, esse lixo, é o que vocês defendem. Vergonha. Isso é uma vergonha. Tá bom, pessoal? Desculpem o tom assim meio agressivo, né? Mas é que tudo isso me irrita, sabe? Me irrita muito e me irrita ver como as pessoas são enganadas por esses falsos mestres que são calvinistas. Mas enfim, tá bom? Shalom, graças, paz e tchau.